Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Hoje nós estamos recebendo, para nossa alegria, uma visita trazida pela Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, pelo Dr. Antônio Carlos Deonero. E, aliás, eu vou pedir ao Dr. Antônio Carlos Deonero que comece fazendo a apresentação desse nosso especialíssimo convidado do programa de hoje. Deonero. Bom dia, Rei. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui do lado do maestro Paulo de Tarso. Para nós é uma honra ele participar da academia, ocupa a cadeira número 38 e é um ícone da nossa cidade e da nossa academia também. Sem dúvida, eu estava lembrando aqui, há pouco tempo tivemos a oportunidade de conversar com o maestro aqui mesmo na TV da Cidade, num outro programa que nós fazíamos aqui, e foi a oportunidade de lembrar que se trata, sem dúvida nenhuma, de um dos mais justificados orgulhos de Rio Preto, né, Daniel? Sem dúvida. Rio Preto, cidade onde o maestro nasceu. Isso. E onde começou a estudar piano sob a orientação do professor Roberto Fará, da professora Aparecida Absão, Guilmar Seixas e Cleide Filiarge, nomes, referências do ensino da música e da própria música aqui em São José do Rio Preto. E o que a gente tem que destacar também, Rei, é a persistência dele permanecer aqui em Rio Preto. Isso é muito importante para a nossa cidade. Ele luta por Rio Preto, ele leva o nome de Rio Preto, ele tem habilidade para trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas ele gosta de estar aqui no meio de nós, rio-pretenses. Sem dúvida. O maestro Paulo de Tarso bacharelou-se em piano pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, cursou masterclasses do instrumento em Paris e em Berlim. Iniciou no final dos anos 80 estudos de regência coral e de regência orquestral no Brasil e no exterior, trilhando uma carreira reconhecida, como disse o Deonero, internacionalmente. Essa história de ficar em Rio Preto, de gostar de Rio Preto, é a nossa água, maestro. Muito obrigado pela presença em nosso programa. Eu que agradeço, José Luiz Rei, o Deonero, todos os telespectadores do canal da cidade, canal 16. É um orgulho estar aqui, uma felicidade. Eu gosto muito de Rio Preto, é minha cidade natal, eu não vou abrir mão nunca disso, porque eu acho que é importante você adquirir bagagem externa, mas você trazer para desenvolver a sua região, porque afinal de contas é aqui que está precisando nesse setor, pelo menos, né, da parte musical. Então eu tenho esse sonho de transformar Rio Preto em alguma coisa séria musicalmente, do ponto de vista da música erudita, uma vez que a música popular já tem mercado. Então, a música popular você não precisa ter nenhum tipo de política. Ela já acontece, ela tem uma outra trilha. Ela já tem o apoio, né? Não precisa Exatamente. De apoio oficial. Música popular é completamente diferente, é um outro mundo. Mas a música erudita não. Você precisa de um coro sinfônico, uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica. Depois um corpo de baile para no futuro fazer os balés e as óperas. Precisa de uma escola, que nós não temos uma escola oficial de música em alto nível. Nós temos escolas pequenas, escolas de bairro, e aqui não vai nenhum desmerecimento, é só para a gente entender a natureza, né? É um meio musical pouco organizado, subdividido ao extremo, porque os músicos são difíceis no trato. Eu costumo dizer que reger é mais do que reger tecnicamente, artisticamente, você precisa administrar vaidades e egos, e é o tempo todo isso. Né? Coral, orquestra, solistas. Os solistas, então, são os mais difíceis, né? Porque eles são muito bons e eles sabem que depende deles, né? Então, tudo isso faz parte de uma política que deve ser desenvolvida. Agora temos aí uma porção de possibilidades em aberto, né? Mas eu volto ao início da resposta. Voltar para Rio Preto em 2010, como eu voltei, foi consciente. Eu tinha passado pelo Karabchevsky, meu último mestre. Eu fui assistente dele na OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o ano de 2009 inteiro. E foi uma grande escola, dentre várias, né? Claro, Berlim, do ponto de vista técnico, de estudo, foi o suprassumo para mim, porque é em altíssimo nível e eu tive que trabalhar muito. Mas quando eu voltei conscientemente para transformar aqui. Então, fundei a Filarmônica, agora tem um projeto da Filarmônica aprovado pelo Ministério da Cultura, com 1.573.000 para serem captados, e agora que vai entrar o empresariado rio-pretense de lucro real, agora que vai entrar a autoridade para apoiar. E uma coisa que já vou dizer de cara aqui, que eu acho que é muito errado no Brasil, como as pessoas não valorizam o mérito. Como a meritocracia no Brasil é jogada na lata do lixo, sabe?
Então, a pessoa que tem o diploma, ela é comparada ao outro que aprende de improviso e as pessoas acham que pode ser de igual para igual. Então, cansei de ouvir pessoas que intitulavam-se regentes, maestros, não sei o quê. A pessoa não sabe nem ler partitura, não canta, não toca nenhum instrumento direito. Está cheio, aqui na nossa região está cheio de regentes e pseudo-maestros. Então, eu acho que chegou um momento que... Eu não tenho mais 18 anos, viu, Del Nero? Eu tenho 42 já, então eu já vi bastante coisa. Eu acompanho a sua carreira. Será que, aí, não volta naquele ponto que o senhor citou agora há pouco, da falta de uma escola de alto nível, até para mexer com esse ponto aí. Então, existem perspectivas de que uma cidade que era até algum tempo atrás provinciana, vamos considerar que o nosso provincianismo está evoluindo para uma coisa melhor, mas mesmo assim, a cidade... tem potencial para conquistar uma escola dessa? Teria que conquistar através de uma universidade? Como é que o senhor imagina? Então, aí são várias as histórias. Eu acho que o caminho mais simples, que também não é tão simples assim, seria pela Secretaria Estadual de Cultura para trazer um apêndice da Secretaria, como fizeram em Tatuí. Abriram uma escola de alto nível, por que não trazer para essa região, que é uma região rica? Rio Preto é uma capital regional, atinge quantos milhões de habitantes ao redor? Então, a cidade já não é tão provinciana como era, ela não é tão familiar como ela era. Agora ela é mais anônima. E ela adquiriu SESI, SESC, Projeto Guri, agora está chegando um shopping da envergadura. Shopping center, etc. O Rio Preto está explodindo no Brasil inteiro. Então, investimentos de toda parte, origem, empresários voltados para a nossa economia. Exatamente. Então, eu acho que deveria ser um centro de excelência. Teria que fazer talvez uma ação política mesmo, no bom sentido da ação política. Precisa ver o interesse das autoridades locais para buscarem isso, porque Rio Preto comporta sim. Agora, os músicos têm que entender que se eles não se juntarem, a gente não vai ter nunca nada. Então tem aí umas orquestras subdivididas que não vão ser orquestras tão cedo. Por quê? Porque não tem um núcleo apenas. Veja o que aconteceu com o teatro no sentido de organização, como eles se uniram em prol de um único objetivo. Todo mundo então a classe é organizada. Agora, a classe musical é uma classe um pouco mais problemática e ela não é profissionalizada. Você conta nos dedos quem se formou em universidade, quem tem centro de excelência, quem estudou um instrumento, canto, regência ou composição. Ou quem tem licença para lecionar. As pessoas lecionam música, mas não tem nem licença, que é a famosa licenciatura de um curso de uma universidade. Então, quer dizer, onde é que nós estamos? Por que nós estamos nessa situação? Então, tirando aí uma conclusão, Ribeirão Preto tem uma filarmônica há quanto tempo? Ela é sinfônica. Sinfônica, isso. Sinfônica há mais de 75 anos. Você imagina, 75 anos com uma sinfônica. Mas não começaram tão organizadamente assim. Nós tivemos com Florindo Mãe, aquelas primeiras tentativas lá atrás, há 40 e 50 anos atrás, eu não sei exatamente precisar isso. Tem até pessoa jurídica, tem uma orquestra sinfônica em Rio Preto com pessoa jurídica. Então. Mas então me perguntem por que até agora não aconteceu. Ela existe de direito, só não existe de fato. Né? Exatamente. Então, explica pra gente também, para os telespectadores, desculpa, gente. Qual é a diferença de filarmônica e sinfônica? Então, isso é uma diferença simples, Del Nero. A sinfônica, ela é mantida apenas com dinheiro estatal, dinheiro público, melhor dizendo, obrigado. A filarmônica, você congrega apoios, empresários, outros incentivos ao dinheiro público. Então, o único modelo viável é uma filarmônica. E é por isso que eu fundei uma filarmônica que consegui aprovar o projeto pela Lei Rouanet, no Ministério da Cultura. Que é complicada o processo de aprovação. Então, eles têm muitas exigências, mas eu entendo por quê. Tem que ser realmente as claras, você não pode superfaturar nenhum tipo de procedimento, prestação de serviço, nem material, porque eles conhecem os preços de tudo no Brasil inteiro. Claro. Então, a gente chegou num valor assim possível, viável. Rio Preto vai ter a sua filarmônica. Agora, tem algumas pessoas que insistem em apoiar as coisas erradas. Ou músicos que querem fazer uma sinfônica ou filarmônica, nem sabem o que estão fazendo, não tem ideia do tamanho que é ter uma orquestra. Se Rio Preto tiver uma grande orquestra,
a gente vai se orgulhar. E dá para ter trabalho para todos esses músicos. É um equívoco, então, pensar em, não, vamos fazer 2, 3, né? Então, não seria mas então, Rio Preto não tem essa capacidade de gerir 4, 5 orquestras. Campinas, que é Campinas, tem a Grande Sinfônica e a Orquestra da Unicamp. Quer dizer, tem uma universidade de música, uma faculdade de música dentro da universidade, tão aclamada que é a Unicamp, e tem a Sinfônica de Campinas, que é uma orquestra para aquela região toda ao redor de Campinas. E Rio Preto quer ter mais de 1, 2, 3, porque grupinhos fazem um concertinho aqui, outro ali. Isso é uma vergonha. Agora, eu queria deixar bem claro a importância da Lei Rouanet. Sim. Porque a Lei Rouanet, ela dá oportunidade para o empresário fazer a função do poder público. Isso é uma renúncia fiscal, né? Sim. Então, ele não está pondo dinheiro próprio do bolso. Sim. Ele está pondo dinheiro que seria destinado ao governo. Isso. Então, o governo dá essa possibilidade. É questão de bom senso e oportunidade e querer fazer. E esclarecimento. Esclarecimento. Isso, é muito importante. Exatamente. Os empresários têm que estar cientes disso. Bem colocado. O senhor vai chegar na segunda etapa desse trabalho, Sim. né, maestro? Que é agora captar Captação. esses recursos. Isso. Quer dizer, o empresário pode utilizar os benefícios da Lei Rouanet para Claro. apoiar. Muitos. Só que precisa fazer esse trabalho agora. Não, Você tem sentido uma boa receptividade do empresariado de Rio Então, Preto em relação a isso? Eu vou fazer inicialmente um apelo, então. Isso. A todos os empresários e autoridades apoiarem a ideia que está acontecendo agora, que é a nova Filarmônica. Empresas de lucro real com destinação de 4% dos seus respectivos impostos. Alguns que quiserem fazer doação também. As próprias pessoas físicas podem destinar 6% do imposto de renda. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem. Se nós unirmos isso com um pouco de bilheteria, a gente consegue manter uma orquestra em alto nível e um coral em alto nível. Então, a ideia que eu fiz foi essa, para profissionalizar. Nós não temos essa atividade musical sinfônica profissionalizada. Vai ser através da Filarmônica pelo motivo óbvio, você captar os recursos e cooptar as pessoas para você reuni-las em torno de um objetivo comum. Então, o que falta? O empresário muitas vezes tem receio de destinar, por falta de esclarecimento. Então, na verdade, é uma conversa contábil. Claro, você vai levar o contador ali e vai explicar, olha, você destina o dinheiro que voltaria para o governo na forma de impostos, apenas 4% deles podem voltar para uma orquestra. E vejam bem, os empresários, vocês vão vincular a imagem a uma coisa de alto nível, uma atividade artística. E pode pôr até a logo da empresa lá como apoiador. Com certeza. Entendeu? Nós vamos fazer parte gráfica, vai ter outdoor, vai ter programa, vai ter flyer, vai ter inserção em TV. Aí, claro, com o dinheiro na mão para você gerir o primeiro ano, prestando contas, porque a gente tem que prestar conta de cada centavo. Cada centavo. Qualquer coisa que estiver errado, o Ministério da Cultura bloqueia o projeto na hora. Então não tem escapatória. Então, para que as pessoas não tenham receio, e aqui vai meu convite também para a Associação Comercial, a senhora Adriana Neves, que é muito amiga da gente já há muitos anos, dela ajudar com a Associação Comercial, porque ela está vinculada a quantas empresas ali? Quais são de lucro real? Eu não sei dizer aqui, mas as que são de lucro real têm direito. Então, você pode contar com o apoio da academia, Paulo. Muito obrigado. Academia Rio Preto de Letras e Cultura, da qual sou a cadeira, ocupo a cadeira momentaneamente, né? Cadeira número 38. Muito obrigado. Foi o convite seu, né, Leonero? Isso aí. E além da Associação Comercial, certamente outros organismos de representatividade do empresariado. Claro, sem dúvida. etc. Tem muita gente que pode ajudar nisso. Eu não sei como que é o Grupo S, como é que eles participariam, mas eles podem contratar concertos avulsos. Isso eles podem. Eles podem pagar para a Filarmônica fazer um concerto no SESC, por exemplo, ou no SESI, aí, isso também. Então, é só para que as pessoas entendam essa coisa do mérito. A pessoa que estudou, que tem capacidade de fazer, num país que não se privilegia educação e cultura, de repente tem um mecanismo que a Rouanet possibilita fazer... E pouca gente desconhece. E as pessoas desconhecem. As pessoas desconhecem e pouca gente se dispõe a colaborar nesse sentido. Até por falta de ocorrer isso na região. Sim. Não existe uma prática. Falta hábito, né? Exatamente, falta hábito. E falta uma programação regular. Então as pessoas não estão acostumadas com isso. Mas não há problema, porque hoje existe público para isso. É papo também quando a pessoa fala que não tem público. Tem sim. Sempre quando teve, você... né? Olha, vou aproveitar e oferecer aqui em público.
porque o Canal da Cidade possibilitou a filmagem do último concerto sinfônico. E isso foi ao ar, não sei para qual TV, para essa aqui, para qual câmera, quer dizer. Então, e foi ao ar no final do ano passado. Então, estou aproveitando o ensejo para oferecer para você, José Luiz Rey, e para o Deonero, muito obrigado, uma cópia de um material que foi organizado, filmado e editado aqui pela TV da Cidade. Aliás, ficou primorosa aqui a edição do pessoal. Tem que parabenizar e agradecer, porque além de filmarem e editarem, ainda colocaram no ar várias vezes para mostrar membros da Filarmônica de Rio Preto somados à Orquestra Sinfônica de Barretos, do qual sou o diretor artístico. E lá é uma sinfônica, porque lá todo o dinheiro que paga os músicos vem da Prefeitura Municipal de Barretos. Então tudo isso tem que ser dito, as pessoas têm que saber. Nós temos aqui um coral na cidade, José Luiz Rey, há 28 anos. Era o antigo Coral da Redentora, foi de uma igreja, mas já saiu da igreja há muito tempo. Passou a ser o Movimento Coral Rio Pretense em 95. E há alguns anos já carrega o nome de Paulista Ensemble. Né? Ensemble, essa palavra francesa que quer dizer, designa formação instrumental, formação coral, no caso coral. Né? Então, para as pessoas saberem que também tem um grupo coral infanto-juvenil, crianças de 8 a 13 anos. Já assisti, maravilhoso. Cantando em alto nível em vários idiomas e aprendendo a se educar musicalmente, a ler partitura. O que é grande importância está aí, né? Exatamente. Começar na base. Eu me lembro... Formar ouvintes, né? Formar Exatamente. apreciadores de música. Exatamente. Rei, quando eu era estudante escolar, eu tinha aula de cantos orfeônicos. Até o segundo grau, na época, que você hoje... não precisa confessar a sua carta de nascimento, mas você chegou perto. Isso é por causa do Vila Lobos. Hein? Mas é Vila Lobos, sem Exatamente. dúvida. Então eu tinha toda semana aula de cantos orfeônicos. E a gente aprendia partituras e tudo mais. Hoje não existe mais isso. Eu estudei sempre em colégio público, em São Paulo, entendeu? Porque quem estudava em colégio particular eram aqueles alunos que não gostavam de estudar. Posso fazer um esclarecimento em cima Claro. disso? Para que as pessoas saibam, o Heitor Villa-Lobos, o nosso grande nacionalista, maior compositor que o país teve até hoje, ele em 1937 ele institucionalizou o canto orfeônico. Então, em plena era Vargas do Estado Novo, de repente o Villa-Lobos estava lá convencendo o país a receber o canto orfeônico em larga escala. E conseguiu. Uma coisa dessa, ele implementou. O Vargas aceitou, porque o Vargas era inteligente também, né? Opa. Ele podia ter lá suas outras ações ditatoriais, mas ele era muito inteligente. Exatamente. Então, de 37 a 72, nós tivemos o canto orfeônico. Então, eu me lembro que na minha escola tinha um piano de cauda, coisa que nós não temos aqui em Rio Preto, né, Paulo? Temos de meia cauda no Teatro Municipal um Kawai, no Automóvel Clube também um Kawai, exatamente. Mas em cauda... No Sesc um Fritz Dobert, tudo meia cauda, não tem nenhum cauda inteira. A minha escola, que era pública, tinha um piano de cauda. Cauda inteira. Cauda inteira. Veja só, a diferença, né? Exatamente. E aí, em 72, cortaram o ensino de música. Então, de 72 a 2008, não houve o canto orfeônico no país inteiro. Por quê? Porque a ditadura cortou tudo que fazia pensar, que trabalhava a sensibilidade do ser humano. Resultado, em 2008, o MEC baixou uma portaria através da Lei 11.769, devolvendo o ensino de música a todas as escolas do país. Isso é importante, né, maestro? É o início, né? É o primeiro passo, né? Às vezes está restabelecendo. Num país de músicos, né? Claro. No nosso país tem gêneros como chorinho, samba, bossa nova, baião, o carnaval com todas as suas variantes, a música sinfônica, até rock bom nós temos, né? Claro, não é no nível do rock nacional, do rock inglês. O rock irlandês. Inglês, que é irlandês, são imbatíveis, né? O americano também é bom, rock pop, né? Mas então, pop rock. E, de qualquer maneira, nós temos muita música boa, muitos músicos. E, de repente, não tinha o ensino de música. Agora voltou a ter. Claro que ainda estão sendo reimplantados os mecanismos. Porque como é que você ensina música no Ceará? Não é o mesmo conteúdo daqui de São Paulo. Lá eles têm um tipo de musicalidade. Eu trabalhei lá 2 vezes. Trabalho mais com cordas, né? Muitas cordas, as rabecas e todas as variantes. Mas é diferente, a musicalidade de cada região. Né? Então, pode ser respeitado, mas ensino musical, leitura, você pode dar para todos. Sem dúvida. Né? E como cultura geral, pensou você pegar uma outra linguagem, como você lê em inglês ou lê em português, você vai ler também as notas e entender. Qual é o problema de saber isso? Não é tão difícil.
Sem dúvida. O DVD com o qual o maestro nos presenteou aqui se refere a um concerto sinfônico realizado aqui em Rio Preto, em outubro, 17 de outubro do ano passado, é isso? Do ano passado, na Igreja da Redentora, exatamente. Aliás, o senhor tem feito alguns trabalhos lá na Igreja da Redentora, algumas ocasiões lá. Então, o público tem ido, eu sou testemunha disso, tenho visto, quer dizer, a gente estava sim. falando, tem gente que fala que não tem, que não vai. Tem sim. público, Tem público. Basta fazer. Então, nós fizemos lá porque na época o Teatro Paulo Moura estava interditado. O Teatro Municipal nosso ele é bastante pequeno, né? Nós temos uma capacidade para pouco mais de 430 pessoas, algo aproximado. No Teatro Paulo Moura já sobe para mais de 900 pessoas. Um palco maior, uma boca de palco ali de cena bem mais larga, o que acomodaria a orquestra. Mas em virtude daquela desgraça de Santa Maria do início do ano passado, né? E aí interditou não sei quantos estabelecimentos no Brasil afora, né? Mas claro, é porque realmente as normas dos bombeiros não vinham sendo cumpridas. Havia aí um problema, né? Isso. Agora, eu acredito muito em concertos em igreja, por causa da acústica, por causa daquela ambiência que tem ali, uma serenidade, um silêncio, um respeito. Isso faz parte da música. Né? Divide-se pouco a atenção com as pessoas não existe mais respeito no ambiente. No ambiente, exatamente. Então existe esse silêncio de cara, você entra numa igreja, num templo, você já se porta de uma maneira mais tranquila. E a acústica, o pé direito, a largura, a quantidade de cadeiras que você pode pôr além ali, a gente acomoda 1.500 pessoas tranquilamente na Igreja da Redentora. E Paulo, e desse concerto que você tem vários na programação, qual é a tua predileta? Dessa programa aqui, com licença. Aqui tem coisas maravilhosas, é difícil dizer assim, mas eu acho que se eu tivesse que escolher mesmo, tudo que é ligado à ópera Carmen de Bizet é uma coisa realmente impressionante de musicalidade. E o Ravel, em termos de orquestração, para mim, ele é imbatível. Eu acho que o que ele escreveu no Bolero, com as palhetas sonoras variadas a cada vez que repete o tema, eu não vi nenhum compositor tão criativo e tão feliz nas abordagens, né? É muito difícil dizer, porque tem obras aqui tão distintas, né? Um Purcell, né, que é um representante do barroco inglês, o Grieg, que é um compositor da Noruega, com essa suíte Peer Gynt, que é maravilhosa. Então eu sou muito suspeito de dizer assim, porque eu escolhi todas as obras que eu realmente acreditava e que eu amava, né? Então, tirando agora essas obras. Pois não. É só avisar que enquanto nós estamos conversando com o Maestro, nós estamos exibindo as imagens. Maravilhoso. Exatamente. Os 62 músicos que tocaram. Foi uma data muito alegre, muito festiva para nós, muito feliz do ponto de vista da realização, porque houve possibilidade de treiná-los bem. Então nós tínhamos músicos da região, quase que todos daqui, e alguns poucos de fora. É um novo perfil que nós estamos aos poucos adquirindo. Porque antes você tinha que trazer praticamente tudo de fora. Agora não. Você tem 80%, quase 90% daqui. Você traz a minoria de fora. Então, isso é uma vitória para nós. É importante. Sem dúvida. Vitória. Muito. É uma mudança. Olha a maneira que foi filmado. Olha só o que a TV da cidade nos propiciou. Olha o público grua, presente. 5 câmeras, 1.500 pessoas. Olha lá, os músicos levando a sério, um repertório de primeira linha, as pessoas tocando. Enfim, é o que vai começar a existir de uma forma regular, com o apoio do empresariado, da associação comercial, da prefeitura. Se nós não fizermos força, todos unindo realmente o que cada um pode propiciar de competência, não vai ter. E a sociedade riopretense não pode abrir mão disso, tem que exigir isso. Não, tem que exigir. Exatamente. Isso aí tem que ser uma conquista, é uma parte cultural muito importante. Sim, regular, sem dúvida. Vale a pena conversar com uma pessoa como o maestro Paulo de Tarso, porque ele é tão democrático nisso aí, que até da outra vez que eu conversei com ele aqui, perguntei com ele, o senhor ouve música, o senhor ouve sertanejo? Ele ouve sim, claro. Gosta, sim, tem coisa... Não. Sertanejo não, né? Não, mas assim, isso deixa eu deixar bem claro. Não, eu também não. Não gosto, acho que sertanejo isso aí deve ser proibido. Isso aí é uma afronta à inteligência. Eu perguntei para ela sobre música popular, sobre rock, inclusive. Bom, claro, rock é um outro material. Samba. Dependendo do samba também, outro material de primeira. Bossa nova. Claro. Coisas de alto nível. De alto nível, né? O músico, ele não é nesse sentido fechado, né? Claro, estou brincando, estou falando sério e estou brincando ao mesmo tempo.
gosto não se discute, se lamenta muitas vezes. Claro. Mas eu acho assim, num país como o nosso, o que é originário nosso? Tá, a música de raiz, tudo bem, essa dependendo do caso, mas é que eu observo sempre a mensagem da música. O arranjo, a harmonia, a melodia, o que a letra diz? Ela contribui para a tua inteligência ou ela te atrapalha? Mesmo funk, isso devia ser proibido. As crianças, eu leciono na rede pública, graças à Secretaria Municipal de Educação, aqui vai meu agradecimento à professora Thelma Marques Vieira e à FAPERP também, com a Eunice Dumbra, que a gente desenvolve esse trabalho do Cantoria por todo canto. É um CD que estamos lançando daqui a um mês. 520 crianças da rede pública, os 4 núcleos da prefeitura, Alvorada, Santa Clara, Santa Catarina e Vila Azul. Isso então, é uma semente plantada, né, Paulo? Então, agora, quando a gente chega lá para ensinar nesta rua, que é do nosso folclore, enfim, organizado pelo Vila Lobos, ou você mostra músicas, assim, a Nona Sinfonia de Beethoven, claro, as crianças não são obrigadas a saber aquilo. Mas o que elas estão cantando? Elas não estão cantando samba ou bossa nova, elas estão cantando funk. E elas vão começar a exigir então, muito. Exatamente. E os refrões são obscenos. Eu estava reparando, eu não vou dizer aqui. Não só os refrões, como também a atitude. O gesto de se dançar. Entendeu? Então, para as crianças é completamente inadequado. São crianças de 10 e 11 anos. O adulto ouça o que quiser, mas criança não é bem assim. Você não pode dar o livre-arbítrio para ela, ela não está preparada para isso. Nisso, sim, exatamente. Então, como é que você faz? Como é que você vai competir com o meio de comunicação em massa aberto para o país inteiro? Não dá. E ainda com a internet agora? Exatamente. Complicando então mais. Tem que educar mesmo, tem que mostrar para elas e comparar, fazer elas perceberem. Quando elas percebem e começam a reconhecer esse novo repertório, elas falam que gostam. Por quê? Porque a criança gosta do que ela reconhece. Sim. Mas se ela não conhece, como é que ela vai gostar? Então a gente está nessa luta incessante há 3 anos, tentando transformar algumas mentes. Vamos falar um pouquinho, Rei. Vou perguntar para ele, você nasceu com o seu dom, mas como foi desenvolvido o seu talento? Eu acredito em dom, acredito em talento, mas eu acredito hoje mais em trabalho. Eu percebo que eu conheci pessoas, Rei, que eram extremamente talentosas na época da USP. Eu fiz o bacharelado em piano na USP, aluno do Tinete e do José Eduardo Martins, o irmão do João Carlos Martins. E, olha, eu vi pessoas se perderem facilmente, assim, porque não tinham paciência para estudar. Porque sabiam que ia ser uma luta árdua, assim, no persistência. Persistência. Tem que ter a persistência. Mas a persistência existe em qualquer área. Exatamente. Sempre. Qualquer profissional, se ele não... Exatamente. Tem que ralar. Agora, eu acredito mais em estudo mesmo, acredito em novas leituras, acredito nisso que você disse, de seguir, de persistir. E a pessoa que não persiste, ela não cresce na área, né? Agora, talento, de certo modo... Eu recebi o meu talento como outros músicos receberam, que é a capacidade de ouvir, de reconhecer, de perceber as correções, as nuances e de saber o que tem que ser feito, porque o maestro tem que fazer toda a produção para, no produto final, você ter o resultado que almejado, o esperado. Mas é longa essa escalada, né? Muita coisa tem que concorrer para esse sucesso. Conhecer os instrumentos, saber as condições acústicas, saber a quantidade de ensaios. Pega uma obra complicada, por onde que você começa a estudá-la? Então, hoje eu tenho um mapa. Quando eu tinha 18, 20 anos, eu não sabia direito isso ainda. Porque eu não tinha passado pela faculdade, não tinha passado por essa pós-graduação, mestrado em regência em Berlim. Foi fundamental, a gente assusta quando a gente vai para lá. Ah, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu queria tocar no assunto. Então, eu vou só pedir a permissão de vocês para um minutinho de fazer um rápido intervalo no nosso programa e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade com essa conversa maravilhosa do maestro Paulo de Tarso. Um minuto só, até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade.
Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto, conversando hoje com o maestro Paulo de Tarso. Com a permissão do Deonello, vou pedir para o maestro voltar um pouquinho na questão dos esforços, inclusive financeiros, para montar uma orquestra filarmônica em São José do Rio Preto. Sim. Como que a gente consegue, eu sei que é difícil tentar quantificar num sórdido argumento argentário, né, se tratando de música, mas quanto custa manter uma orquestra filarmônica desse tipo, maestro? Dá para quantificar isso? Então, o tamanho da orquestra, para a gente fazer o grande repertório, ela está mais ou menos entre 60 e 70 músicos. Você fala, dá para fazer uma orquestra com uma orquestra menor? Olha, poder fazer com uma orquestra menor, você pode fazer, só que não vai ter o devido equilíbrio. Então, quando você pensa que você tem um grupo de cordas ali, depois mais madeiras, metais e percussão, quando você soma isso para ter o devido equilíbrio auditivo, seria o ideal em torno de 70 pessoas. Bom, pagando um equivalente a 2.000, 2.500, que eu acho que é o mínimo digno, né, para o cara ensaiar 3, 4 vezes por semana e fazer 2 a 4 concertos por mês, abertos à população, que aí você vai abrir. A diferença vai ser essa. Se você tiver tudo pago, por que nós temos que cobrar até hoje? Porque nós não temos de onde tirar para ajudar a financiar, né? Mas é lógico, para ajudar a financiar. Então, eu acredito que mais ou menos 2 milhões, nós aprovamos do Ministério 1.573.000. Mas nós aprovamos, não é que nós temos o dinheiro na mão, nós temos a captação de fazer. Permissão para captar esse dinheiro, 1.573.000. É recurso que tem que depois ser muito devidamente contabilizado e prestado contas. Porque senão eles bloqueiam imediatamente o projeto. Então, se nós tivéssemos o apoio do empresariado com pouco mesmo que fosse inicialmente de dinheiro da prefeitura associados, a gente ia ter uma das melhores orquestras do país. Chegaríamos aos 2 milhões, por exemplo. Por aí. Nós teríamos capacidade de fazer uma programação regular, oferecer concertos didáticos para das crianças da rede pública de forma gratuita, fazer concertos oficiais em praça pública, em igreja, em teatro. Você poderia democratizar essa orquestra e atenderia a todos. Poderíamos convidar outras pessoas de vez em quando como solistas ou até maestros convidados. Tem professores na USP que trariam uma bagagem para esses nossos músicos daqui, que eles são, na verdade, ávidos de bons conhecimentos, de boas programações e de serem treinados. Porque se não forem treinados, não dá para subir o nível. Só que para ser treinado, tem que ser treinado regularmente e não de forma esporádica, como vem acontecendo. Então, por isso que nós estamos assim, como se estivéssemos emperrados ainda, né? A hora que isso acontecer e tiver o aval e as pessoas derem crédito a essa informação que eu estou passando, nós vamos ter uma orquestra de alto nível dentre as melhores do país. Esses músicos, como o senhor disse agora há pouco, já existem aqui, então? Sim, a maioria deles, a maioria, não todos. Nós temos aqui na região de Rio Preto, atendendo a um raio talvez de 2,5 milhões, eu não sei muito precisamente o número, mas tem muitos músicos precisando trabalhar, primeira informação. Segundo, vários deles com experiência sinfônica. Terceiro, vários deles com formação, só que eles estão espalhados e muitas vezes eles param de trabalhar com música
para trabalhar em outras atividades que rendem mais para isso. Por quê? Porque a estrutura não está pronta. Então, nós já cansamos de ouvir essa história. Ah, vem aí mostrar o trabalho. Não, nós não vamos mostrar o trabalho, nós vamos trabalhar mesmo de forma digna e remunerada. E qual é o regime de trabalho desses músicos para... Então, as orquestras profissionais trabalham todo dia. Elas ensaiam 3 horas todo santo dia. Isso seria o ideal. Seria o ideal. Mas se nós conseguíssemos ensaiar por semana 3 vezes, inicialmente, já seria uma coisa fabulosa, porque subiria muito o nível de execução. Porque tudo isso é treinado. Treinado individualmente, o músico leva para casa a parte e estuda. Mas se você não puser em conjunto e trabalhar muitas vezes o conjunto, a nuance, aquilo que você ouve das grandes gravações, é muita ideia de conjunto. Quando você tem isso trabalhado na natureza regularmente, a execução sobe muito de patamar. E aí as pessoas gostam de ouvir coisa boa. E tentando colocar uma visão prática nisso, quer dizer, então, essa carga de trabalho, 3 ensaios por semana, 2 apresentações por mês, por exemplo, permite que o músico aí conseguisse desempenhar outras atividades, complementar porque há uma questão financeira. Sim, claro. Aí, né? Sim, exatamente. Se o músico, porque hoje, o que você consegue fazer? Como é que você faz o músico ganhar dinheiro? Ele ganha muito pouco. Por favor, o cara não consegue viver disso. Ele trabalha numa empresa e toca de vez em quando. Então a música é o segundo plano sempre. Claro, tem que pagar contas, todos nós temos. Então é isso que precisa só profissionalizar. Não estamos pedindo nada demais. É só a chance de mostrar que é possível e conglomerar esses músicos numa única direção. Agora, as pessoas ficam aí apoiando as ideias erradas e grupinhos. Por isso que não acontece nada. Festa de peão, essas coisas. Não, dentro da música erudita mesmo. O pessoal quer fazer orquestrinha. É status, não é status reger uma orquestra. É uma especialidade. Como um médico que é o cardiologista que sabe fazer com habilidade determinado trabalho, o músico, maestro de orquestra, sabe fazer com habilidade organizar a sonoridade de uma orquestra. Agora, as pessoas querem ser maestro. Ficou claro que a mensagem do maestro Paulo de Tarso aqui hoje nesse programa foi isso aí, defendendo a unicidade dos esforços. É o que nunca houve. E outra, a cultura rio-pretense. Sim, fazer em Rio Preto. Em Rio Preto. Isso é muito importante para a nossa cultura. Temos um teatro novo. Teatro novo. Pô, qual é a cidade do interior que tem um teatro da envergadura do Paulo Moura? Maravilhoso. Claro, nós temos hoje, o Teatro Municipal do Berto Sinibaldo também está sendo reformado, então, entendeu? Já tínhamos o teatro, mas assim, para atividade musical, o Teatro Paulo Moura, ele atinge mais o nosso objetivo, que é um público maior, um palco bem maior, e acusticamente ele é mais interessante. Sem menosprezar nada aqui, que nós todos, graças a Deus, temos vários teatros. Graças a Deus começou lá, acho que em 69, que foi inaugurado o Teatro Municipal Dr. Humberto Sinibaldi Neto. Isso. Mas ao mesmo tempo, temos o Teatro de Bolso, o Auditório de Bolso do Sesc, temos o Teatro do SESI. Da Fiesp, do Sesc é maravilhoso. Então, temos o Nelson Castro, temos vários espaços. Agora, a Unip tem um da Unip também. Alguns colégios têm também um auditório para 300 lugares. É isso que a gente fala. Eu já fiz várias parcerias da academia com o Paulo, sempre com sucesso, né, Paulo? Opa! Sempre lotando. Quando eu era diretor cultural do Automóvel Clube, fizemos vários eventos. Isso é verdade. O público comparece, viu, Rei? Sim. Comparece. É o que a gente está dizendo, exatamente. Comparece e gosta. Sim. Você entendeu? Existe gente interessada quando nisso. devidamente divulgado. Divulgado. É um outro problema do meio outro cultural, também. Que não se divulga direito as coisas com a devida antecedência. Aí as pessoas comumente falam, mas eu não fiquei sabendo. Poxa, tem jornais, e tem televisão, e tem outdoor, e tem flyer, tem uma porção, vários meios de divulgação, né? Então temos público, temos pessoal, temos competência. Precisa o quê? Dar as mãos agora, porque senão isso não vai acontecer tão cedo. Sob pena de perdermos talentos, né? De perdermos a oportunidade. Vários foram embora. Se transformam. Vários ou às vezes embora. até se desestimulam a iniciar. Exatamente. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o momento ideal para um jovem, uma criança, acho que um jovem já, com que idade ele deve dar o passo inicial? Eu sei que o senhor começou... Eu comecei aos 6 anos de idade, eu fui alfabetizado em música pela professora Cida Bissamra, depois passei pela Guiomar Seixas, a Cleide Lerro Filiagem, o Fará ensinava música popular para nós, a Eunice Dumbra dava teoria, a professora Diva Cherubini também, enfim, nós passamos a Dalva Palhuza, enfim, o pessoal do Teovina Ramos Viana, do Conservatório. Então, não tem uma idade exata para se iniciar. Se estivesse na Rússia,
os mocinhos lá, eles começam assim, com 4, 5 é? anos de idade tocando piano. Por isso que é a maior escola de piano do mundo até hoje. Balé também. Balé eles também. Começam muito cedo. Balé também. Bem como ginástica olímpica no leste europeu. Claro. Que também eles vão para as escolas ver as crianças que pulam com facilidade e puxam Já selecionam. elas e começam, seleciona o trabalho. Tem gente que ainda se espanta ao ver resultados depois de Olimpíada. Nisso, claro. Então, a Olimpíada vai dar na música também. Aquele Basta filme, começar. uma vez eu assisti o filme da Nádia Comaneci. Ela foi descoberta com, acho que 4 para 5 anos, porque ela tinha uma habilidade descomunal, o pessoal verificando ali, analisando num pátio de escola o que essas crianças faziam de brincadeira. Então, só para fazer uma comparação, o que existe no futebol, que tem gente escolhendo aí meninos que são bons para levar para a Europa, né? as peneiras, isso tem que existir na música aqui. Para tudo, né? Para tudo, para todos os cultura, talentos, né? Para garimpar os talentos do Brasil. Pois né? é, futebol. E sempre com critério, não é isso? Que não se pode abrir mão disso, né? Do critério, da seriedade, da Então, transparência. Isso que é. muitas vezes as crianças se desestimulam porque já pega um professor que não sabe o que está fazendo. Como direcionar? Você vai escolher um instrumento para o teu filho? Vou dizer aqui para os pais, né? Não escolha o instrumento dos teus filhos. Deixa o Você filho já escolher. cometeu um grande erro. Você tem que fazer o filho ler música. Isso é outra coisa. Solfejo, leitura melódica, leitura rítmica. E deixar o filho observar os instrumentos. Leva a uma escola para ele observar a aula, leva a uma loja para ele observar os instrumentos, depois deixa o filho escolher. O que acontece? O pai quer se realizar, a mãe quer se realizar. Meu filho vai tocar violão, ou vai tocar piano, ou vai tocar tal saxofone, que eu acho lindo. Mas não é você que tem que achar lindo. É o filho que tem que se convencer de que ele vai tocar um instrumento de teclado, corda, violino, qualquer coisa, ou sopros, ou percussão. Então, é tudo tão assim ainda mal esclarecido, né? Nós temos até Projeto Guri aqui, que deu uma injeção nas crianças, né? Está ensinando música. Que bom, é uma política estadual. Chegou a Rio Preto, chegou a região aqui, já faz alguns bons anos, não é tão novidade assim. Acho que mais de 5 anos aqui em Rio Preto. Então, nós estamos num novo momento da cidade. Não é mais aquela cidade de 30 anos atrás. É uma cidade que tem um meio cultural mais desenvolvido, ela já se projetou nacionalmente, ela é mais anônima hoje, ela tem um ambiente diferente. Mais plural, então, né? Mais plural. Então é agora que a música sinfônica vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu me lembro muito bem, mudando um pouquinho de sinfônica, mas em São Paulo existiam as fanfarras. Todos os colégios tradicionais tinham fanfarras. E também foi forte. Foi. Uma forma, maestro, de também se iniciar, de começar ou não? Não, eu já tenho uma outra explicação para a fanfarra. Eu acho que é um resquício da ditadura. Porque você tinha fundamentalmente instrumentos de percussão. E eles usavam só corneta para trocar as marchas. Isso eu toquei 3 anos aqui, eu sei do que eu estou falando. Banda marcial é diferente. Ah, sim. Banda marcial, sim. Aí você tem trombone, trompete, trompa, tem instrumentos de teclado. É o que tem no militarismo, né? As escolas militares todas têm. Mas aí banda marcial, você tem condições de fazer as melodias, as harmonias. É como se fosse uma banda sinfônica, só que para desfile. E menos instrumentos de percussão. Agora, fanfarra, não. Eu lembro que eu toquei numa fanfarra que tinha 50 músicos, era acho que 40 de percussão e 10 cornetas. E era só... Era só marcha de desfile. Mas militar. eu me lembro que no colégio Coração de Jesus em São Paulo tinha uma fanfarra excelente. Não era só percussão, não. Tinha muita coisa. Então era mais para banda marcial. Banda marcial. Então, era maravilhoso. Eles desfilavam no 7 de setembro, no Anhangabaú, entendeu? Era uma coisa fabulosa. E Rio Preto não teve. Teve muita fanfarra, mas banda marcial com essas características nós nunca tivemos. Tinha um movimento forte de fanfarras. Festivais, América, uma coisa bastante exatamente expressiva assim. Então, mas claro, isso não desmerece. Estou dizendo assim, de onde vem? Qual é a origem disso? Por que de fanfarras, né? Tudo bem, mas de qualquer maneira serve para iniciar. Serve claro, sem dúvida, para estar em contato com a música, né? Para estar em contato com a... Você está dizendo que o pai deve estimular a criança a ler música, etc. Isso. E ele, por si próprio, escolher... Então, isso é um perigo. Em que momento ocorre essa escolha? Quer dizer... Muito variado, mágica, né? muito variado. Tem crianças, eu fui alfabetizado aos 6 anos e eu entrei uma vez numa loja e pedi para comprar uma flauta porque eu achei que eu tinha que tocar aquilo. Mas eu pedi. Foi uma decisão sua. Tinha piano em casa, mas eu pedi para me matricular ao piano. Então, claro, hoje é que também a gente tinha os resquícios da pianolatria.
no Brasil, que Todo o Mário de mundo- Andrade falava que era oriunda lá da cultura europeia, em especial francesa. Então Todo mundo tinha alguém em as casa famílias que tinham que tocasse. ter Ter um piano. piano É e engraçado fazer a isso. filha Mas aprender piano. Exatamente, ou no caso Ou dos filho. filhos, né? Então a gente herdou isso aí, mas hoje está muito mais variado, porque como o Projeto Guri espalhou, e agora os concertos são mais fáceis de serem vistos e ouvidos, então não tem mais essa cultura só do piano. E também uma coisa que atrapalhou um pouco foi o advento do teclado. As pessoas querem estudar teclado, ou o cara quer estudar guitarra, não violão. Meu amigo, estuda primeiro violão, aprende a tocar direito violão para você tocar guitarra. Outro amigo, Não dá pra ao invés de pular. tocar teclado, apertando o botão, que é o que alguns regentes de coro fazem aí, programando seus teclados. Que é tudo tudo computadorizado. no computador, Boa. meu amigo, é fácil. Quero ver tocar de verdade, reger de verdade, entendeu? Tocar. Isso é invenção japonesa. Gente japonesa, Então, as pessoas... baterista japonês. tem uns músicos aqui em Rio Preto enganando as pessoas aí em casamento e em pseudo-concertos, que eles programam num computador, num teclado espetacular, num computador mais espetacular, e fazem o pessoal, depois chega lá e fica dublando, como eu já vi em casamento aqui, fazendo com que as pessoas acreditem que ele está tocando tudo aquilo. Não está. Por isso que eu faço questão de, quando eu vou a público, tocar piano mesmo. Piano. Eu peço pro Leomar levar um piano lá, coloca um piano, deixa eu tocar piano de verdade. Porque as pessoas mentem, ô rei. E o público que não está por dentro, às vezes acredita que o cara está tocando ou está cantando. É tudo playback. É uma fantasia, uma né? fantasia. Cuidado com a mentira. Eu falo isso porque eu estou dentro do meio e eu fico indignado porque eu não vendo mentira, eu vendo... Não, você fala com coisas- excelência, você fala com conhecimento. Não, eu digo assim, eu falo de uma maneira para o público saber que isso aí é o que é verdade e o que não é verdade. Mas olha, não tem idade não, em suma. As crianças ou jovens, tem gente que começa a estudar com 14, 15 anos e se torna músico profissional. Dá tempo, né? Quer Então, dá tempo. O que é importante, no caso da criança, que aí eu acho que é para evitar o erro, a criança ter a capacidade de aprender solfejo rítmico e melódico. Porque ela vai aprender a cantar dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó, por exemplo, ou vai fazer tá, 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 tá. Ela vai entender o esqueleto da música. Depois, se ela vai tocar violino, trompa, piano, violão ou qualquer outro instrumento, ela vai escolher. Então, é essa democracia que você tem que proporcionar a ela. A possibilidade dela escolher o instrumento, e não o que o pai e a mãe dizem. Maestro Paulo Buchala, falando agora há pouco sobre instrumentos, sobre fascínio de algumas crianças e jovens Sim. pelos instrumentos, eu me lembrei de um cenário típico de Rio Preto que o senhor deve ter conhecido, Deonero, possivelmente também. Isso faz tempo que você está em Rio Preto, né, Deonero? Desde 88. Você conheceu. Havia uma loja de instrumentos musicais na Galeria Bacite. Eu me lembro. chamada Joia Musical. Joia musical. Joia Eu Musical era conheci. mais do que uma loja para vender para Sem músicos, dúvida. etc. Era uma vitrine para as pessoas que passavam em frente e viam, inclusive, músicos praticando ali, ou tocando, trabalhando ali. É verdade. Que coisa fantástica aquilo, né? Eu me lembro, eu era pequeno, eu ia à Galeria Bacite com meu pai para sempre olhar algum método que a gente tinha que comprar, né? Na época a gente tinha aula de piano de verdade, com métodos de verdade, não essa coisa que acontece agora que todo mundo quer estudar teclado, né? Que aperta um botão, o teclado faz tudo sozinho. E não, nessa época eu tinha que comprar o Czerny, o Bach, o Mendelssohn, enfim, Beethoven, Mozart, e você tinha que ir lá. E tinha sempre demonstração de piano, e tinha, como você falou, a vitrine, a gente comprava, era do Florindo Mani. Florindo Mani. Depois passou para o Milton. Né? Isso. Exatamente. Depois, infelizmente, aí ficou um tempo fechado. Não, depois mudou de endereço, foi para voluntários. Teve uma época que foi... Primeiro ali mesmo, na no galeria, shopping. diminuiu o espaço. Diminuiu o espaço, depois foi para voluntários, depois foi para o shopping center e agora está, se eu não me engano, na Marechal. Na Marechal, ali, né, do lado da Clayton, eles ficam todos juntos ali, um quarteirão ali das lojas de instrumentos de metro. Né? Então, isso é uma época romântica, digamos assim, né, que a gente saía de casa, tinha mais tempo, não tinha essa coisa, essa loucura do celular, dos laptops. Hoje as pessoas talvez passam em frente e não dá tempo de olhar a O cara vitrine. nem olha, nem sabe onde que é, né? Claro, a cidade também cresceu, era uma cidade menor, aquele centro ali a gente visitava muito. Mas tem umas boas lembranças dali. Pois é, era um contato da criança, das pessoas que Sem passavam na dúvida. galeria, com Porque os instrumentos eles são bonitos por natureza. Não sabe que o saxofone é maravilhoso. Você entendeu? Flautas são, clarinetes são piano, maravilhosos de violões, você olhar o instrumento. Então, mas Você tem vontade. trompa, por exemplo, que é instrumento de orquestra. Ah, sim. Então, aí tá. Olha só como eu vi umas fotos Aí já recentemente. tinha uma coisa de mercado também, né? Não, mas então, exatamente, por falta do mercado da música sinfônica, não tinha os instrumentos sinfônicos aqui, né? Eu vi Que é eu tô trompa. vendo a banda aqui da Polícia Militar que tinha, acho que se não me engano, uma trompa.
em outras bandas sinfônicas, os caras usam 4 trompas. E trombone, 6 então? Trombones, normalmente 3 trombones se usa numa orquestra ou numa banda. Dependendo da obra, se precisar, aí, claro, você adapta 2, 3 a mais, né? Mas eu quero dizer só assim, que você vende o que você usa naquele dia a dia. Então, no caso desses instrumentos, eram instrumentos habituais, piano, violão, violino. Nós éramos vizinhos, a dona Ruth, na Penita, a dona Ruth era da Sinfônica. Então, a primeira vez que eu ouvi violino na vida, era a dona Ruth estudando na casa ao lado dos meus pais. E meu pai já tinha dado um piano para minha irmã. Então, olha só como tem a ver com o ambiente. Ia para o Etelvina Ramos ver o meu irmão estudar, minha irmã ter aula de música. Então, o ambiente é importante. Cantava no coral da igreja, que era a dona... Ambiente, então, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse me tornado maestro. Se eu tivesse morado numa família que não tivesse nada de música, bom, nós temos um coral a 4 vozes por causa do Padre Chico. O Francisco Jansen, falecido já, acho que há 2 anos, né? Então, o Padre Chico chegou um dia e falou assim: estou cansado de música com violão, né? Ele entregou um monte de partitura, porque o pai dele era regente de coral na Holanda. Então. E ele falou assim: quero que você faça um coral a 4 vozes. A cultura, ela é permanente, ela é enraizada, entendeu? O sujeito tá no DNA da pessoa. DNA dele, né? Eu Exatamente. acho. Sem dúvida. O ambiente tem que influenciar. Então, a gente cantava com as crianças e cantava com violão. Depois passamos a cantar 4 vozes. Foi quando meu irmão voltou do primeiro ano de música da USP, em São Paulo. Falou: vamos fazer o coral 4 vozes, o Padre Chico deu as partituras, vamos distribuir. E começamos a ensaiar. Nem sabíamos direito onde ia parar isso. Eu tinha 13 anos, imagina. Agora, Paulo, explica pra gente. Pois não. Como é reger uma orquestra? Você tem que estar ligado em quê? Em várias coisas. Então, é isso que eu reger quero... uma orquestra é uma coisa fascinante. Para o público saber, a gente tem os instrumentos de cordas na frente, formam mais ou menos quase 60% da orquestra. Primeiros violinos, a minha frente aqui, a orquestra está aqui. Primeiros violinos, segundos violinos, violas, cellos e atrás fileiras de contrabaixo. Aí no centro da orquestra, logo atrás das cordas centrais, temos as madeiras, né? Flautas, oboés, clarinetas, fagotes. Claro que as variantes, flautim, a requinta, que é a clarineta em mi bemol, ou o clarone, que é a clarineta baixo, do oboé tem o corno inglês ainda, que é a variante, do fagote, o contrafagote, que ele encosta inclusive no chão, ele é a oitava abaixo, tem a contra-oitava. Quando você chega nos metais, você tem os 3 ou 4 trompetes, 4 trompas via de regra, 3 trombones e tuba. E atrás a percussão, os tímpanos, tantã, grancaça, prato, triângulo, enfim. Mas existe um cadastro mais ou menos de 150 instrumentos de percussão. Olha só. Olha só, a gente usa no máximo que uns 15, 20, talvez 30, dependendo da obra, uns 30, não passa disso, né? Bem, reger, o que é? É você adequar a formação musical, instrumental no caso, ou vocal, quando você tem coro e orquestra, ou solistas e orquestra, você tem que sintonizar o que eles estão fazendo de acordo com as intenções do autor. Então ele escreveu um andante, que é como se vocês estivessem realmente andando, né? Ou um ritmo alegre. Você tem que adequar isso, fazer de forma estilisticamente correta. Então, no barroco, tem uma maneira de tocar, é uma maneira mais leve. Por quê? Porque os instrumentos eram mais delicados, o arco era diferente, a corda não era corda de nylon ou de aço misturado com tripa, era só tripa. Então, os instrumentos passaram também por uma tecnologia, uma evolução. No classicismo, tem uma maneira de tocar, tem um contorno, as obras têm uma sonoridade específica. No romantismo já tem uma explosão de sons, dependendo da obra, romantismo tardio, como é o Richard Strauss, né? Então você precisa ouvir, ensaiar muito bem isso, porque para ser harmonioso, né? Para ser harmonioso, para ser correto, para as harmonias estarem certas, para os tempos estarem certos, para estar tudo afinado. Então os instrumentos, os tubos de instrumentos são desafinados via de regra, você tem que sempre compensar os instrumentos de sopro, eles ficam fazendo força o tempo todo para afinar. Agora, claro, tem os engraçadinhos que tocam nota errada para você ver se você percebe. Então tem de tudo. Acontece? Você percebe, claro que percebe. Tem tudo. Quer dizer, quem está no público não percebe, mas você percebe. Mas eles olham para você. O cara tem 10 instrumentistas tocando com arco para baixo, tem sempre um tocando com arco para cima e olhando para ver se você sabe.
Umas coisas assim, ou tocando nota, ou não tocando. Ah, maestro, nós tocamos. Não, não tocaram porque nós não ouvimos aqui. Então tem de tudo, porque aí vai o ser humano, né? Sabe aquele filme do Fellini, Ensaio de Orquestra? Prova da orquestra. Ali não é a parte musical que é interessante, é a existência humana do ser humano, pela orquestra. Característica. Agora um pouco de responsabilidade para o público aí também, assim como o maestro percebe que alguém não tocou, não cumpriu ou errou ali, percebe também um telefone celular que toca ali atrás, né, maestro? Ah, isso, mas graças a Deus isso está diminuindo já. Antes o pessoal tinha menos respeito. Agora eu acho que as pessoas perceberam que a linguagem erudita ali, ela depende daquele silêncio e tal. Completamente diferente de um show de rock, que você canta, bate palma, grita, assovia, fotografa, conversa. Música erudita não é assim. E eu acho que as pessoas, como tem hora para tudo, a pessoa pode assistir um concerto muito bem em silêncio, sem abrir o papel de bala. Tem a famosa história do papel de bala, aí que o maestro para tudo e corrige. O papel de bala está em si bemol. Então, a gente, claro, já percebeu aqui em Rio Preto que as pessoas, hoje elas prestam atenção, elas não falam, elas quase não... melhorou muito do que já foi um dia, né? Mas isso é o hábito, é a educação. É a cultura, isso é a cultura. Exatamente. Pessoas cultivadas fazem as coisas certas. Maestro, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. No programa mais uma vez. Convidá-lo a voltar sempre que quiser, porque é tão importante discutir esses assuntos, discutir esses conceitos, não é isso, Deonero? Sem dúvida. E parabéns pela maneira como o senhor chamou atenção para certos assuntos que têm que ser chamados aí. Por exemplo, a questão da unicidade dos esforços aí em torno disso, da qualidade das pessoas envolvidas com a música de qualidade, de altíssima performance, como é o caso da música erudita, né? Então, muito obrigado por ter vindo, volte sempre e vamos torcer para que a nossa Filarmônica seja uma realidade logo. Será. E que a nossa escola de alto nível também exista em breve em nossa cidade. Opa, com o maior prazer, eu agradeço ao Deonero, agradeço a você, Rei, a TV da Cidade, ao espaço concedido e estou fazendo o meu papel, tenho plena consciência disso, que sozinho eu não vou lugar nenhum, claro, nem pretendo ir sozinho, mas precisamos de equipe, precisamos de apoios. Então, nesse sentido, a TV tem me apoiado muito, a Fábio Renata, toda a equipe aqui, e espero que autoridades mais empresários saia realmente um produto final do nível que a cidade merece. Sem dúvida. Leonero, obrigado a você, obrigado à Academia Rio Preto. Sempre um prazer, Rei. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E pela qualidade dos convidados, né? Sobretudo hoje do maestro Paulo de Tarso. Muito obrigado. Que nos brindou com uma conversa muito agradável, sem dúvida. Foi muito bom. Agradeço a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade, convidando para estar de volta conosco novamente na segunda-feira, a partir das 12 horas aqui no Canal 16. Até lá, um forte abraço, tchau pessoal!